Quem tem mais de 18 anos, como eu, tem que comparecer. Quem tem entre 16 e 18, mais de 70, ou for analfabeto, não precisa votar. Mas seria muito bom que votasse. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. TSE, o Tribunal da Democracia. Atenção, o programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus produtores e apresentadores, não expressando, portanto, a opinião da direção da Rádio Costa do Sol. Está no ar o programa Conduzindo a Cristo, uma palavra de fé e esperança. A apresentação, Diácono Vancler e Diácono Valdelir Dias. Realização, Departamento de Evangelismo Conduzindo a Cristo, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, queremos te agradecer por mais este dia de vida que tu nos concede, Deus. Que nesta feita, Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada ouvinte, Senhor, que já está ligado neste programa. Senhor, que tu possa abençoar todas as famílias, a cada casal, a cada pai, a cada filho. Senhor, que tu possas nesta noite, Senhor, alcançar através do poder da tua palavra corações e transformá-los com o poder da tua palavra. Bom, estamos aqui de novo, para a glória de Deus, dando início a mais um programa Conduzindo a Cristo, programa este da Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas, a Igreja da Palavra, o programa feito pelo Departamento de Evangelismo da Igreja. Bom, eu quero saudar a todos os ouvintes, uma boa noite, né? Você, nosso amigo, que nos acompanha toda segunda-feira. Eu quero também aqui deixar um abraço a todos os porteiros, vigilantes, a você taxista, caminhoneiro, a você dona de casa, ao nosso amigo, trabalhador, uma boa noite, que Deus possa abençoar a todos vocês. E a Igreja de Cristo Jesus eu saúdo com a paz do Senhor. Bom, hoje, Diácono Vancler, juntamente comigo, né, e a Larissa também hoje está nos dando o apoio aqui no telefone. Você que quer fazer um contato conosco, né? Os nossos telefones já estão abertos e o número é 2665-4119, 2665-4119 e 2665-7586, 2665-7586. Você que tem alguma dúvida a respeito de algum assunto bíblico ou um pedido de oração, faça o contato conosco. Bom, Vancler. Muito bem, Dias, é um grande prazer, uma satisfação muito grande estarmos aqui mais essa segunda-feira realizando este programa no qual tem servido para esclarecimento bíblico, né? Eu tenho certeza, Dias, que vidas têm sido alcançadas. Amém, eu creio desta forma também. Bom, como de costume, toda segunda-feira nós temos o quadro, né? A Bíblia Responde, e nesta segunda-feira estaremos abordando um assunto ao qual nós recebemos um telefonema na segunda-feira passada. A ouvinte Marlene ligou com algumas dúvidas, né? E as dúvidas que concernia a Marlene é de respeito a espiritismo, né? Então nós estaremos esclarecendo hoje alguma coisa, né? Acerca deste assunto. E estarei fazendo algumas perguntas aqui ao amado Diácono Vancler, e segundo a Bíblia Sagrada, ele estará respondendo e tirando as dúvidas, não só da Marlene, como de todas as pessoas que nos ouvem no momento. Bom, Vancler, a primeira pergunta que concerne este assunto é a seguinte: o que é o Espiritismo, Vancler, segundo o Allan Kardec? Muito bem, Diácono, meu irmão Dias. Eu, antes de responder essa pergunta, gostaria de dizer para o nosso ouvinte nessa hora que, se ele tiver alguma dúvida, certo, a respeito da Bíblia Sagrada, ligue para nós. A Larissa está aqui pronto para anotar sua dúvida, seu questionamento,
né, algum esclarecimento, na medida do possível, nós estaremos aqui tratando o assunto. 2665-4119 é o telefone aí para a sua dúvida ou algum pedido de oração. Muito bem. Dias, o que é espiritismo? E segundo Allan Kardec, a gente trouxe esse tema de hoje por causa da dúvida da nossa ouvinte. Ela fez-nos uma dúvida de cunho espírita, né? E nós vamos tratar um pouco desse assunto com todo respeito, né? Estaremos aqui tratando na esfera teológica, né? Na esfera teológica evangélica, que é a nossa fé, né? E a fé evangélica, a fé teológica evangélica, ela busca uma centralidade na Bíblia. Ela busca um conhecimento pautado na Bíblia Sagrada. Bom, então, aqui é no campo da teologia, com todo respeito, né, aos espíritas, aos católicos, né, enfim, a todas as religiões, mas nós aqui traremos à luz deste assunto a nossa teologia evangélica. Pois bem, o Espiritismo segundo Allan Kardec. Por que o Espiritismo segundo Allan Kardec? Porque, na verdade, o Espiritismo ele tem algumas divisões, como nós também temos dentro do cristianismo, né? Existe o catolicismo romano, existe a Igreja Católica Ortodoxa. Dentro do nosso meio, dentro da Igreja Evangélica, também tem algumas divisões também, né? Deixando claro, nada pejorativo nesse aspecto. Mas existe, Dias, antes de entrarmos especificamente na questão do Espiritismo e algumas doutrinas, segundo Allan Kardec, existe algumas subdivisões, que é o Espiritismo comum. O que seria o Espiritismo comum? A quiromancia, que é o exame das... Quem que nunca passou na esquina, né, e foi abordado por uma cigana? A cartomancia, baseado em cartas. A grafologia, que esse é um exame que a pessoa, o espírita, o médium, né, ele examina a escrita da pessoa e ali ele procura ter algum discernimento da vida da pessoa. A hidromancia, que é através da análise da água, do mover da água, né? A astrologia, que estuda a influência, o conhecimento dos astros, né? Os signos, também uma linha do espiritismo. E também o baixo espiritismo. Baixo espiritismo é o voodoo, praticado principalmente no Haiti, né? Uma prática com bonecos e outras coisas, não vamos entrar em detalhes. O candomblé, a ubanda e a macumba. E existe também o espiritismo científico, que é o autoespiritismo, que é, por exemplo, a LBV, Legião da Boa Vontade, fundada por Alziro Zaru, né, já falecido. Esta classe do espiritismo tem sido conhecido também como ecletismo, que é uma mistura de vários entendimentos acerca do espiritismo, o esoterismo e o teosofismo, que são filosofias, né, acerca de vida após a morte. Então, e, por fim, a última subdivisão aqui, deixei a propósito, que é o espiritismo segundo Allan Kardec. E vale a pena ressaltar que o Brasil, Dias, ele detém o recorde de maior reduto espírita do mundo, segundo Léon Hippolyte Rivail, que é o verdadeiro nome do francês Allan Kardec, nascido em Lyon em 1804. Então é um pouquinho da estrutura do espiritismo no Brasil e no mundo, né? Então nós entendemos que, na verdade, o espiritismo ele abrange uma área muito grande, né? Segundo as subdivisões que você colocou aí, né, Vancler? Muito bem, esclarecedor. E outra coisa que eu queria te perguntar, Vancler, em relação à psicografia. Sim. Dias, a psicografia, como normalmente acontece? Uma pessoa, um médium, né? Ele recebe ali um espírito, uma entidade, segundo a doutrina, e ela recebe o espírito de uma pessoa já falecida. E esse espírito que incorpora na pessoa,
e através da escrita vai trazendo mensagens do além, mensagens espirituais, normalmente consolando a família, né? E o que impressiona as pessoas que participam desses eventos, dessas programações, são os detalhes de coisas que aconteceram no cotidiano da família. Só a família sabe, né? Então toma muita força, porque uma família lutada, quando recebe um tipo de mensagem como esse, ela fica muito presa a esta doutrina, fica muito vinculada, ela crê de teu coração, porque ela crê piamente que está recebendo a mensagem do seu ente querido. Bom, como Dias, eu falei a princípio, nossa fé ela está baseada, pautada não em experiências, porque um dos principais erros da interpretação, ou seja, da exegese bíblica, da interpretação bíblica, é nós querermos moldar o pensamento bíblico às nossas experiências. Mas não deve ser assim. Devemos moldar a nossa mente segundo o que realmente a Bíblia está nos ensinando. E moldando a nossa experiência, o nosso entendimento segundo o que a Bíblia fala, a Bíblia é extremamente contra, Dias, a prática da psicografia. Por quê? O médium que recebe ali um espírito de uma pessoa falecida, esta prática ela é conhecida na Bíblia. Desde antes de Jesus, na época de Moisés, essa prática já era conhecida. E essa prática tem o nome de necromancia, ou seja, consulta aos mortos. Consultava-se os mortos, pessoas que haviam morrido. E a Bíblia ela é taxativa em vários pontos. Deus abomina de forma muito forte esta questão, esta consulta, essa necromancia. Eu vou deixar só uma passagem bíblica, se encontra em Deuteronômio, no capítulo 18, foi o próprio Moisés, inspirado por Deus, que escreveu essa passagem, para cortar esse mal que estava acontecendo em Israel. Era uma prática que estava proliferando. Em Deuteronômio 18, 9, 14 diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite. Olha, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Olha que já começa a falar de abominações. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem, olha só, quem consulte os mortos, está na palavra, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Então olha, o Dias, embora eu compreendo ao amado ouvinte, com todo respeito e carinho, as suas experiências paranormais, através da psicografia, né, através desta crença, mas é uma doutrina, é um entendimento, embora a pessoa tenha vivido essa experiência, mas é uma doutrina que confronta o ensinamento bíblico. Então, se nós queremos ter a Bíblia como nossa regra de fé e prática, não devemos abrir mão de rejeitarmos essa doutrina. Outra coisa diz, esse entendimento que uma alma possa vir a esse plano terrestre aqui, é tão refutado tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Existe uma parábola que Jesus ensinou em Lucas, no capítulo 16, que havia um homem rico e um homem pobre. O pobre chamava-se Lázaro, morrendo os dois, foram sepultados. Diz a Bíblia que o rico, que era um homem egoísta, né, ele não olhava para o próximo, ele morrendo desceu ao inferno, mas o Lázaro, ele foi até o seio de Abraão. E a ilustração ali conta que o rico pediu para que Lázaro molhasse a sua língua com a ponta dos seus dedos, mas ele era impedido porque havia um abismo muito grande, e aquele rico desesperado no Hades, a Bíblia diz que ele clama ao pai Abraão porque ele estava em tormento. Ele diz o seguinte: Pai Abraão, por favor te peço, deixa que um dos nossos, ou seja, olha só que interessante, um dos que estão aqui
neste tormento, vai até os meus familiares, que eu tenho mais 5 irmãos, para que eles saibam do que está acontecendo aqui. E Abraão adverte ele, olha, isso está no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, quem quiser ver na sua casa aí, Abraão disse o seguinte, olha, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E respondeu ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles hão de se arrepender. Isso aqui fica até uma chamada, diz, para nós da responsabilidade, porque ele está dizendo o seguinte, olha, se alguém passar por essa experiência terrível do inferno e for evangelizá-los, nós vamos falar com convicção desse sofrimento, nós vamos falar com certeza, nós vamos alertá-los para que eles não venham para cá. E Abraão taxativamente diz, olha, não é possível, eles têm os profetas e Moisés, ouçam-nos. Então, você vê que o desejo de Abraão, desse rico, era que houvesse aqui uma espécie de uma necromancia, que um dos tais fosse até a terra e comunicasse. Então, é uma prática que a Bíblia abomina. Muito bem, muito esclarecedor, né? E eu acredito que isso está tirando a dúvida não só da Marlene, mas de muitos ouvintes que estão ligados conosco neste momento. E, Vancleer, então, segundo a explicação que você nos trouxe, fica uma questão, e a respeito da reencarnação? Olha, diz, a reencarnação é uma outra doutrina que não tem base bíblica. A Bíblia fala muito sobre ressurreição. Reencarnação, não. Olha, a reencarnação é uma doutrina que consiste em crer que a pessoa, vindo muitas vezes a este plano terrestre, a pessoa vai se aperfeiçoando até chegar a um ponto, né, do espírito iluminado. A pessoa vai se aperfeiçoando cada vez mais. Mas na prática, diz, a gente não vê assim. A gente vê que cada vez mais o cidadão está cada vez mais corrupto, mais perverso, né? Cada vez mais o ser humano tem se aperfeiçoado na maldade. Agora, biblicamente, em Hebreus 9, 27 diz assim, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo após disto o juízo. Morrerem uma só vez, não é morrer 2, nem 3, voltar aqui na terra. E segue após esta vida o juízo, como diz aqui em Hebreus 9, 27. Logo após segue-se o juízo. Então, não é uma prática bíblica, é fato e é verídico que existe, os espíritas pegam alguns textos isolados da Bíblia Sagrada para montar esta doutrina, mas ela não tem base bíblica. Olha só, 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 23, quando morre o filho de Davi, e ele estava antes de morrer, estava naquela fase da enfermidade, né? Diz assim o versículo 23, e disse ele, no caso Davi, vivendo ainda criança, seu filho, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se Deus compadecerá de mim e viverá a criança. Estava falando do filho dele. Olha o versículo 23, porém agora que está morta, morreu, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, ou seja, Davi um dia vai morrer e vai ao encontro do seu filho, porém ela não voltará para mim. Não tem como voltar aqui nessa terra. Então, a doutrina da reencarnação é outra coisa. Se voltarmos a um censo, diz, Araruama hoje tem aproximadamente 120 mil, 130 mil pessoas. Há 50 anos atrás não era assim. Tinha bem menos. Há 500 anos atrás, né, tinha somente os índios aqui no Brasil. E se a gente for retroagindo, cerca de 7 mil anos, segundo os sociólogos, vão dar em um casal, Adão e Eva. Olha, deveria ter um estoque de almas muito grande para que houvesse essa reencarnação, né? Então, assim, e a própria Bíblia diz que o espírito, eles são assexuados, não tem como se multiplicar, né? Então tem inúmeras referências, só mais um para a gente fechar, porque se crê no aperfeiçoamento através de vindas aqui na Terra, né? E assim vai se aperfeiçoando.
o nosso aperfeiçoamento se dá em Cristo Jesus. Ele sim foi o perfeito. Hebreus 10:14 diz: porque com um só sacrifício aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Ele aperfeiçoou em Cristo. Então, é mais uma doutrina que não tem base bíblica. Muito bem. Nós ouvimos muitas pessoas, aqueles que são seguidores, né, usarem muito a palavra karma, né? Isso é um karma que eu carrego na minha vida, né? E o que vem a ser esse karma, Vancler? Olha, esse karma, Dias, é uma crença que crê que a pessoa paga por um erro de uma outra encarnação. A pessoa está nessa vida aqui sofrendo uma culpa que ele mesmo cometeu no passado. Em outra vida está agora aqui pagando aquela culpa, e a pessoa carrega aquele karma, aquela enfermidade, aquela doença para todo sempre. Olha, havia entre os judeus a crença da semeadura, a crença da maldição. Se o pai pecasse, o Senhor visitaria a maldade do pai nos filhos, mas não essa questão de karma, de uma outra vida. Isso aconteceu, nos evangelhos relata, certa vez Jesus foi interpelado quando havia um homem cego de nascença, e os próprios discípulos perguntou: Jesus, mestre, quem pecou? Foi este ou seus pais para que ele nascesse cego? Olha, se essa doutrina do karma fosse verdadeira, Jesus iria dizer: olha, ele nasceu cego porque em vidas passadas ele cometeu tal erro, tal pecado. Mas não, Jesus, olha o que Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então, é um peso colocar na vida de uma pessoa, né? Ele achar que ele foi culpado numa outra vida. E olha, meu amigo ouvinte, você que crê desta forma, saiba de nenhuma coisa: condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Nós somos libertos de toda culpa, de toda maldição. Na cruz do Calvário, Cristo levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas maldições. Estamos libertos em nome de Jesus. Maravilha. É por isso que eu amo esse Jesus. E a salvação é por meio de quê, Vancler? Para finalizar. Diz: a salvação não vem pelas obras. Não vem pelas obras. As obras, ela é o fruto da salvação. É diferente. Você doar uma cesta básica, você ajudar o seu próximo, isso, nós não podemos fazer isso para sermos salvos. Isso é uma doutrina espírita. Olha, nós fazemos isso porque somos salvos. Não podemos fazer isso com interesse em receber uma recompensa, mas fazemos isso por amor. E a salvação em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, é bem clara. Pois é pela fé, mas é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras. Olha aí, para que ninguém se glorie. Então, se alguém deseja dar um alimento não perecível, dar um cobertor para alguém, fazer uma visita, faça por amor, né? Despido de todo o interesse, em todo o retorno daquela atitude ali. Então, para encerrarmos, Dias, talvez algum ouvinte esteja perguntando assim: mas e essas experiências que a pessoa teve, como a irmã que ligou, que teve um ente querido que faleceu, que apareceu para ela e conversou com ela? Olha, a Bíblia tem resposta em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Amém? Deus possa abençoar meu amado ouvinte. Amém? Tenha sua fé, meu irmão, meu querido, na Bíblia Sagrada, e você será muito bem sucedido na sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.
Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. E só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço ter outra chance e tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Ilustrações da vida. Havia um homem que reclamava todos os dias da fadiga do dia a dia. Reclamava, nunca estava satisfeito. E um amigo, certo dia, lhe perguntou: qual é a causa de tantas lamúrias? Qual é a causa de tantas reclamações? Que tarefas tão duras tu fazes que te aflige tanto? E ele respondeu: é um trabalho que todas as minhas energias não bastariam se não me viessem fortalecer a graça de Deus. Na verdade, tenho 2 falcões para alimentar, tenho 2 lebres para cuidar, tenho 2 gaviões para adestrar, tenho um dragão para subjugar, tenho também um leão a guerrear e um doente para cuidar. O amigo lhe respondeu que era uma verdadeira loucura, realmente. Ele então explicou: não é loucura, meu amigo. O que digo é a coisa mais certa do mundo. Os 2 falcões são os meus olhos, que tenho de guardar com todo cuidado para que não se detenham muito nas coisas deste mundo, porque assim certamente me prejudicariam, arruinando minha vida e a minha alma. As 2 lebres são os meus pés, que tenho de guardar para que não se lancem apressadamente na senda do pecado e da maldade. Os 2 gaviões são minhas mãos, que tenho de sujeitar ao trabalho, dando-lhes sempre coisas para fazer, para que não façam o mal, para desgraçar a minha vida. O dragão é a minha língua, que sempre precisa estar freada,
porque está cheia de peçonha mortal. E o leão é o meu coração, com o qual tenho de lutar constantemente, diariamente, fazendo o possível para mantê-lo humilde e contrito perante o Senhor. E o enfermo é o meu corpo, que ora tem calor, ora tem frio, ora tem fome, ora sede, e exige sempre um cuidado muito especial. Diga-me, meu amigo, tudo isso não é uma contínua fadiga? E o amigo, então, refletiu por alguns momentos e então lhe respondeu: se todos levássemos este trabalho a sério e nos fadigássemos tanto contra este inimigo todos os dias, que bom seria, porque eu tenho certeza que assim muitos que andam reclamando no dia a dia não o fariam. E por isso nós passamos por esta luta íntima para vencermos a nós mesmos. Família, abençoa meu lar. Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei que tu és fiel, tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar, nossa morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Estendendo as mãos. Momento da palavra. Pastor Geraldo. Sim, alô. Amém. Amém. A paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor, meu amado. Hoje gostaria de ter o privilégio e a honra que o irmão trouxesse a palavra para os nossos ouvintes através do telefone, né? O irmão está em São Vicente e vai pregar a poderosa palavra através do telefone. Esteja à vontade. Amém, meus irmãos. Queridos ouvintes do programa Conduzindo a Cristo, uma boa noite de salvação. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, do versículo 13 ao versículo 18. Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 18. Está assim escrito:
E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja Deus. Se você que está ouvindo nesse momento a palavra de Deus e fizer essa confissão que Pedro fez, de reconhecer que o Senhor Jesus é o Filho do Deus vivo, você pode ter certeza que o Senhor Jesus garante que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. Louvado seja Deus. E que portas do inferno são essas que a palavra de Deus nos revela? Quando se fala em portas do inferno, as portas do inferno representam Satanás e a totalidade do mal no mundo, como a violência, drogas, suicídios, homicídios, tantas coisas que têm acontecido, né? E essa totalidade do mal do mundo, ela luta incessantemente para tentar destruir a igreja, parar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a primeira porta que Satanás abriu para o inferno é a porta do orgulho. Lá no profeta Ezequiel, no capítulo 28, do versículo 14 a 17, diz que Lúcifer, que era um anjo de luz, um querubim ungido, ele praticou o primeiro pecado contra Deus. Eu não vou citar todo o versículo, porque é um pouco comprido, mas tem uma parte que diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Quando a palavra de Deus, o Senhor diz que ele elevou-se o coração, é a mesma coisa que o orgulho. E o orgulho entrou de uma maneira tão destruidora nesse anjo de luz, que chamava-se Lúcifer, e ele foi expulso dos céus. Agora, veja bem que lá em Lucas, no capítulo 10, a pessoa do Senhor Jesus foi testemunha ocular da expulsão de Lúcifer. Diz assim: e disse-lhe: eu via Satanás, o Senhor Jesus dizendo, eu via Satanás como um raio cair do céu. E passou para os discípulos: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Que forças do inimigo são essas? O pecado, as doenças, as enfermidades e a morte. E o Senhor Jesus garantiu: e nada vos fará dano algum. Se você que ainda não pertence a essa igreja, comprada com sangue precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo, você começa a se alegrar, porque Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, te dá esta vitória. Agora, Deus, ele é contra os orgulhosos e exalta, ajuda os humildes. Lá em Tiago, no capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas porém ele dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Deus, nesses dias que estão antecedendo a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está procurando filhos e filhas para formá-los em PhD. O que significa PhD na teologia, né? O doutor em teologia. Mas esse curso, esse seminário que é ministrado diretamente por Deus, que significa o seguinte: pequenos homens de Deus, que significa humildes homens de Deus, para usá-los com poder. Deus nunca vai usar ninguém que tenha um sentimento de orgulho, que tenha esse sentimento contrário à vontade de Deus. Louvado seja Deus. E a segunda porta que o diabo abriu é a porta da desobediência, a porta do desprezo pela palavra de Deus.
Provérbios de número 13, versículo 13 diz assim: o que despreza, o que desobedece à palavra de Deus perecerá, morrerá. Mas o que teme o mandamento será galardoado, será recompensado. Louvado seja Deus. Assim como Satanás desobedeceu, desprezou a palavra de Deus, ele tem tentado influenciar até mesmo os crentes a fazer o mesmo. A Bíblia relata lá em Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 13, após o Senhor Jesus Cristo ter sido batizado nas águas e batizado com o Espírito Santo, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. Louvado seja Deus. Mas ele, o Senhor Jesus, e Satanás tentando ludibriar a pessoa do Senhor Jesus usando a própria palavra de Deus. E o diabo tem feito isso nesses dias, usando a palavra de Deus de maneira distorcida, de maneira errada, para conduzir as pessoas direto para o inferno. Mas Jesus respondeu, quando Satanás tentou ludibriar o Senhor Jesus, ele diz assim: olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Hoje pela manhã você tomou café, na hora do almoço você teve que almoçar, na janta, normalmente as 3, 4 refeições por dia. Você alimentou o teu corpo, mas o teu espírito, a tua alma só pode ser alimentada pela palavra de Deus. Se nós formos desobedientes aos preceitos bíblicos, nunca nós poderemos manter uma comunhão constante com Deus e muito menos resistir ao diabo e às tentações. Agora, o diabo, ele não tem direito de influenciar nenhum filho, nenhuma filha de Deus a desobedecer essa palavra que é fiel e digna de toda aceitação. A voz do diabo, a voz da incredulidade, a voz do mundo não pode fazer a igreja do Senhor Jesus desprezar e desobedecer a palavra de Deus. A primeira, a derradeira, a única palavra em nossas vidas é a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela acrescenta vida aos nossos dias. Ela nos dá vida, nos dá vitória sobre o diabo, o pecado e a própria morte. E a outra porta que Satanás abriu do inferno é a porta do ódio, a porta da violência. O ódio é um sentimento que impulsiona as pessoas a desejar mal umas às outras. A raiva, a inveja, a ira, a vingança, a mágoa, a falta de perdão, a antipatia, tudo isso é a porta do ódio que leva para o inferno. Louvado seja Deus, mas maior do que esse sentimento é a presença do Senhor. João, no capítulo 10, versículo 10, diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. A outra porta do inferno que Satanás abriu foi a porta do medo. Quando o diabo influenciou Adão e Eva a desprezarem a Deus e a sua palavra, o primeiro sentimento que os nossos primeiros pais sentiram foi o medo. Em Gênesis 3, versículo 9 e 10, diz assim: chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. O mundo tornou-se uma experiência, o medo tornou-se uma experiência universal, tanto para os homens como para os animais. E é basicamente um sentimento de impotência, de vulnerabilidade, uma fraqueza, um ponto fraco, que deixa as pessoas com medo, e aquele sentimento de autoproteção, de receio, de inquietação, de ansiedade, de desconfiança em relação tanto a Deus quanto às pessoas. Mas a palavra de Deus diz que em 1 João 4,18, o perfeito amor lança fora, liberta o medo. O amor de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele liberta a pessoa do medo. E o medo tem sido uma coisa tão terrível nas pessoas, levando as pessoas à depressão, à solidão e até à própria morte. Louvado seja Deus. Aí em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18, diz que o Senhor Jesus ele diz assim: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Em Apocalipse 3, versículo 7, diz que ele abre a porta, que ele abre ninguém fecha, é que ele fecha ninguém abre. E o Senhor Jesus fechou as
portas do inferno e abriu as portas do céu para a sua igreja passar triunfante. Louvado seja Deus. Agora, que igreja é essa que o Senhor Jesus diz que, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja? E em todo o planeta Terra existem 3 tipos de igrejas que estão militando aí afora. A primeira, a igreja que pode tudo. Ela pode ser orgulhosa, pode ser soberba, desobedecer, desprezar a palavra de Deus, pode sentir sentimento de ódio, pode ter liberdade para fazer o que bem entender. Louvado seja Deus. E a outra igreja que está militando por aí afora é a igreja que não pode nada contra o pecado, não pode nada contra o autor do pecado, que é Satanás e seus demônios, não pode nada contra as enfermidades do corpo, da alma e do espírito, e não pode nada contra a morte espiritual, física e eterna. E que igreja é essa, então, que o Senhor Jesus diz que é dela, minha igreja? É a igreja que tudo pode naquele que fortalece. E essa igreja tem 3 características que a distinguem de todas as outras igrejas. Essa igreja do Senhor Jesus, ela tem uma identidade. E sabe que identidade é essa? O amor de Deus. O amor de Deus. Lá em 1 João 4, versículo 8, diz que Deus é amor. Essa é a identidade, a essência da pessoa de Deus Pai. E deve ser a nossa identidade também, porque nós somos seus filhos, nós somos criados à sua imagem e à sua semelhança. E o Senhor Jesus disse lá em João 13:35, nisto todos, os incrédulos, todas as pessoas que praticam todo tipo de religião, todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. E para finalizar, onde é que está este amor maravilhoso? Romanos 5:5 diz que o amor de Deus, ele está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E uma outra característica que distingue a igreja do Senhor Jesus de todas as outras igrejas é a sua marca registrada. Lá em 1 Coríntios 7:23 diz, se fostes comprados por um bom preço, não vos façais servo dos homens. Jesus, lá na cruz do Calvário, pagou o preço por todos os nossos pecados. Essa é a nossa marca registrada. Essa marca está registrada nos céus e aqui na terra. E para finalizar, a igreja do Senhor Jesus tem uma outra característica, ela tem um selo de qualidade. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz assim, em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo de qualidade não pode faltar na igreja do Senhor. A presença do Espírito Santo na vida do cristão é que faz, que distingue ele de todas as outras religiões, de todas as outras filosofias, de tantas coisas que confundem a mente das pessoas para impedir essas pessoas não aceitarem o Senhor Jesus como seu Salvador. Se o Espírito Santo foi tão importante na vida do Senhor Jesus, né? Foi o Espírito Santo que fez o Senhor Jesus nascer no ventre de Maria. Foi o Senhor Jesus que cuidou de todo o ministério do Senhor Jesus. Foi Ele que deu poder. Quando Jesus passava entre as pessoas, saía a virtude dele, a presença do Espírito Santo. E através da presença do Espírito Santo, Jesus curava os enfermos, libertava os oprimidos do diabo. E o Espírito Santo também foi lá na sepultura e ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. Eis esta promessa maravilhosa. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se você, querido ouvinte, não sabe ainda, não tem essa certeza absoluta, se você confessar, como Pedro confessou, diante das pessoas, né, porque o Senhor Jesus fala, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. E Pedro confessou que Jesus era o Filho do Deus vivo. Se você ainda não conseguiu ir numa igreja evangélica, se você não está tendo força, as pessoas estão te convidando para você ir na igreja, assistir um culto, ouvir a palavra de Deus, receba nesta noite, dentro da tua casa, essa palavra que estava faltando na tua vida. Se você quer vencer a morte, vencer o pecado, vencer a Satanás, aceite o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, e as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Amém? Que Deus possa abençoar todos os queridos ouvintes que estão nesse momento sintonizados
no programa Conduzindo a Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Conduzindo a Cristo. Agenda da semana. Querido ouvinte, você que deseja nos fazer uma visita, a nossa sede fica ali na rua Edgar, número 6, no bairro do Rio do Limão, próximo ao Mercado Tinoco. Rua Edgar, número 6, bairro Rio do Limão, próximo ao Mercado Tinoco. Às segundas-feiras nós temos ali às 19h30 uma oração com jovens e toda a igreja convidada. E você também é o nosso convidado. Às terças-feiras, a partir das 8 horas da manhã, temos ali o círculo de oração. Às quartas-feiras, a partir das 19h15, temos ali o culto de ensino da palavra, onde Deus tem abençoado ali muitas vidas através do ensinamento da sua palavra. A sexta-feira, culto público de louvor e adoração, e nesta sexta é o culto da Sexta-feira da Vitória, e você já é o nosso convidado especial. E aos domingos, às 9 horas da manhã, temos a Escola Bíblica Dominical, e às 19h15, o grande culto, Conduzindo a Cristo, né? O culto do nosso departamento, ao qual daqui a pouco o diácono Vancler estará trazendo mais alguns detalhes. Bom, Rua Edgar, número 6, bairro Rio do Limão, próximo ao Mercado Tinoco, é a nossa sede. Nosso pastor-presidente, pastor Milton Azevedo. Muito bem, Dias. Esse culto, Conduzindo a Cristo, será neste domingo. É um culto que a gente realiza a cada 40 dias aproximadamente. Então, nosso amigo ouvinte aí é nosso convidado. Qualquer dúvida para saber como chegar, você pode ir a mim, diácono Vancler. Meu telefone é 8843-0506. Amém? Deus tem uma palavra para a sua vida. Bom, temos também nos dias 9, 10 e 11 de novembro a grande festa ali com o departamento de jovens e adolescentes, né? Algumas igrejas convidadas, preletores já todos confirmados, e você também é o nosso convidado especial. Dias 9, 10 e 11 de novembro, né? A grande festa ali no nosso templo com jovens e adolescentes. Muito bem. Chegamos ao final deste programa, feliz, contentes, com a satisfação de ter feito aqui uma parte da obra de Deus. Eu gostaria de mandar aqui um abraço para uma família que eu sei que está nos ouvindo, que é a Fatinha, o Augusto e a Micaela, né? Um abraço para vocês. E também mandar um abraço aqui para Marlene, que foi a ouvinte que fez a pergunta na semana passada, e ela ligou para nós para agradecer. Ela disse que as perguntas foram sanadas, as dúvidas foram sanadas. Marlene, um abraço, obrigado aí pela sua audiência. E para finalizar minha parte aqui, Diz, gostaria de agradecer a minha esposa, que mandou aqui uma mensagem para mim, tá certo? Nos convidando lá para um jantar especial. Um abraço lá para minha sogra, para Zeli, para Letícia e para Larissa, tá certo? Obrigado aí, esposa, pela mensagem. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Eu quero também deixar um abraço aqui para minha esposa, meus filhos, né? Ao diácono Anderson, a sua esposa Kátia, a sua filhinha a Thaís, né? Quero deixar um abraço também para o Wagner, Cristiane, o Matheus, são ouvintes também assíduos do nosso programa, o diácono Carlos Henrique, a sua esposa, a sua filhinha. Bom, receba esse abraço aí no coração e tenha uma boa noite com Jesus Cristo. E segunda-feira que vem estamos de volta aqui a partir das 22 horas. Deus vos abençoe. Oração da fé.
Soberano e eterno Deus, Pai querido, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, pela realização de mais este programa, Senhor, ao qual a tua palavra foi pregada pelo pastor Geraldo, e eu tenho certeza que ela alcançou corações nesta noite, Senhor, porque a tua Bíblia, a tua palavra diz que a tua palavra ela não volta vazia, e com certeza, Senhor, ela surtiu efeito não só ao meu coração, mas ao coração de todos aqueles que estavam ligados, ouvindo este programa. Quero também interceder neste momento, Senhor, por pessoas que não conseguem dormir por insônia, pessoas que estão afligidas por uma enfermidade, pessoas que estão com seus casamentos praticamente destruídos, filhos que já não falam com os pais, pais que já não falam mais com os filhos. Deus, que tu possa entrar, Senhor, intervindo, Senhor, em favor dessas vidas. Pai, realiza um milagre, Senhor, na vida, Senhor, dessas pessoas. Ó Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. E os ouvintes, Senhor, desta rádio, deste programa, que ainda não te aceitaram, que eles possam ser, Senhor, alcançados pela tua graça, assim como nós fomos alcançados, Deus. E nós te agradecemos em nome santo e poderoso do teu Filho Jesus. Amém. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho e minha história. Do mundo me afastei e a vida te entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia. Se eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já Conduzindo a Cristo.